Olá, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Vamos continuar o nosso estudo textual no livro de 2 a Pedro. Hoje nós entramos no capítulo 2. Vimos no capítulo 1 o caminho da graça, o caminho de quem encontrou a Cristo e o seu caminhar, como deve ser e o que deve ser acrescentado a esse aceitar a Cristo. No capítulo 2, o autor muda para muda para um assunto totalmente, extremamente oposto, ao que estava sendo tratado. Mas ele fala também de um caminho, mas ele fala sobre o caminho dos falsos ensinos, A tradução aqui, o caput aqui do meu capítulo 2 diz os falsos mestres e a sua destruição, É o que está aqui encabeçando o capítulo 2 nessa minha tradução da Bíblia. Então é disso que ele fala. O seu conteúdo é muito semelhante a algumas cartas paulinas que falam de falsos mestres, tipo 1º e 2º Timóteo, Tito, Gálatas, São cartas que falam sobre essas pessoas que vão distorcendo a verdade e que pessoas que pararam no meio do caminho de crescer e decidiram não somente voltar atrás, mas decidiram levar consigo outras pessoas. Então, no capítulo 2, se trata disso, ele faz uma denúncia, O seu conteúdo é um conteúdo de denúncia a respeito desse caminho, que não é o caminho que vemos no capítulo 1. Se no capítulo 1 nós vemos o caminho cristão, o caminho do cristão, e o que ele deve fazer nesse caminho, o que ele deve acrescentar a esse caminho, no capítulo 2 ele fala do caminho dos falsos mestres aqui, E o conteúdo aqui então vai ser uma denúncia das pessoas que estão nesse caminho, o que elas estão enfrentando e o que virá sobre elas no final desse caminho. Vamos ler então o capítulo 2? Ele é um pouco extenso, são 22 versículos, mas não precisa ler tudo para compreender totalmente esse capítulo. Eu vou ler aqui minha tradução, você acompanha aí na sua casa, na sua Bíblia, na sua tradução. Talvez sejam palavras diferentes, mas os significados serão os mesmos. Então, na minha tradução diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que um dia os resgatou, trazendo então sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda a vir. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontece com ímpios, mas livrou Ló, um homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias, Ló era atormentado em sua alma por causa das maldades que ele ouvia e via. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os seus piedosos da provação e manter em castigo os ímpios
para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da sua carne e desprezam a autoridade. São insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas, são manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez de tal profeta. Esses homens são fontes sem água, são névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da sua carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem assim as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro naquele provérbio: o cão volta a comer seu vômito e a porca, um dia lavada, volta-se a revolver-se na lama. Então, nesse capítulo 2, o conteúdo, você vê, é uma denúncia sobre esses homens que estão trazendo falsos ensinos. Eles são falsos mestres, né? Então, enquanto no capítulo 1 Pedro falava a respeito dos fiéis, né, dos cristãos, do caminho da graça, agora ele passa a se referir a esses falsos mestres. Ele fala do seu caráter, fala das suas obras e ele fala, consequentemente, do seu castigo. Ele mostra o caminho em que essas pessoas entraram, como elas estão seguindo esse caminho e o que lhes aguarda no final desse caminho. Ele, como diz aqui no versículo 15, são pessoas que entraram no caminho de Balaão, filho de Beor, um homem que tropeçou por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro, Ele decidiu errar assim porque gostava de dinheiro, Então, sabendo Pedro aqui que, como nós lemos e falamos nos últimos momentos do nosso capítulo ali, 1, que Pedro estava prestes a ir embora, a morrer, ele sabendo da sua morte, que era tão iminente, como a gente leu lá no 1,14, Pedro está preocupado com aqueles que talvez o sucederão, as pessoas que estão se mostrando, apontando como lideranças e que são lideranças ruins, Então, essas pessoas sucederão a Pedro e sucederão os demais apóstolos, e na liderança da igreja. E eles são falsos mestres, gente que conheceu a verdade, mas que voltou para o erro. Quando você lê o capítulo 2, no versículo 1,
ele fala sobre isso, né? Também surgirá entre vocês falsos mestres, né? O versículo 15 fala sobre isso também, né? Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, né? O versículo 19, 20, 21, 22 diz a mesma coisa. Prometendo-os liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento de Cristo, encontram-se novamente enredados e dominados, né? Estão em pior estado do que no princípio. Era melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Então esses caras, eles eram pessoas que estavam na igreja, tinham conhecido a graça de Cristo, pararam de cultivar aquelas qualidades que Pedro cita no capítulo 1 e começaram a andar para trás, começaram a cultivar, a voltar, né, a desviarem-se da verdade. Mas eles ainda estão na igreja, eles estão ali e muitas vezes em posições de liderança, né? Muitos estão até seguindo essas pessoas, né? O versículo 2 fala sobre isso, né? Cadê? Muitos, versículo 2, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado a cristandade, será difamado o caminho da verdade, não é? Então eles estão na liderança e o seu interesse é o dinheiro. Eles estão interessados como Balaão no dinheiro, embora conheçam a verdade, mas a verdade não traz dividendos que eles querem, né? Então eles pregam a mentira. São pessoas que conheceram a verdade, mas que continuam na mentira. Você conhece gente assim? Gente que já está esclarecida a respeito de um monte de coisa. Ele já está esclarecido a respeito de um monte de coisas que estava em dúvida. Mas ele continua na dúvida, ele continua naquele caminho de dúvida, apegado àquelas coisas que não valem nada, porque aquilo dá dinheiro, não é? Aquilo está dando grana para eles. Gente avarenta e arrogante, né? O seu interesse é o dinheiro, como era Balaão. Balaão sabia que não devia, ele era um profeta de Deus, ele sabia que não devia amaldiçoar o povo de Deus, mas ofereceram dinheiro para ele fazer isso, né? Você conhece a história de Balaão. Então ele decidiu tentar, né, amaldiçoar o povo, porque estava sendo rentável e precisa que uma jumenta fale com ele, porque a jumenta ali estava numa posição de mais inteligência do que a dele, né? Então eles são comparados aos anjos caídos. Veja aqui no versículo 4, 5 e 6 aqui, eles são comparados. O apóstolo Pedro, ele faz uma comparação dos anjos que caíram, faz uma comparação do dilúvio, faz uma comparação de Sodoma e Gomorra, faz uma comparação horrível sobre essas pessoas, né? Mostrando que eles são como os contemporâneos do tempo de Noé, de Ló em Sodoma e Gomorra, como os demônios que decidiram, os anjos que decidiram então se insurgir contra Deus e seguir a Lúcifer e agora estão presos em cadeias, né? Então o ponto de partida para esse caminho é o mesmo mencionado naquele capítulo que nós lemos, capítulo 1. Todos eles conheceram a graça. Todos eles alcançaram o perdão dos seus pecados. Todos eles estavam na comunidade da fé, mas pararam de progredir, pararam de crescer, pararam de cultivar aquelas qualidades todas que Pedro fala, então, do versículo 5 até o versículo 7 de 1 Pedro, né? Eles param de cultivar essas coisas e eles só não param. Quem para, não só para, começa a voltar atrás. É um caminho de volta, né? É por isso que tem um texto, primeiro Salmo, o Salmo número 1, ele fala sobre a vida do justo. Ele diz que o justo, ele não para no caminho dos pecadores. Ele não senta
né? Porque não é só parar, você parou para ouvir pecadores, você vai sentar para conversar com eles. Daqui a pouco você está zombando junto das coisas de Deus, junto com eles. Você está se assentando e se escarnecendo junto com eles, né? Então o capítulo, o Salmo número 1 diz que o justo, ele não para, ele não se detém, ele não para no caminho de pecadores, ele não se assenta com essa gente, ele não blasfema, ele não faz pouco caso das coisas de Deus como esses homens, porque ele está firmado na palavra, e ele medita nessa palavra de dia e de noite. Isso mantém ele estável, como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Pode vir o vento, pode vir o frio, pode vir a seca. As outras árvores já secaram, mas ele bebe daquele rio. A sua folha não murcha, o seu fruto não nega, não é? Então ele é alguém comparado assim, estável na sua fé, porque se mantém bebendo da palavra. O seu prazer está na palavra de Deus e nela medita de dia e medita também à noite. Então, esses homens, eles foram resgatados, como diz aqui o capítulo 2, versículo 1, né? No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias enganadoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Eles eram pessoas resgatadas do mundo, resgatadas da contaminação do mundo, né? Mas eles escaparam disso, mas agora eles se apegam a enganos e a mentiras, porque deixaram de cultivar aquelas coisas tão boas que Paulo fala no capítulo 1, do versículo 5 e 6. Então, eles se desviam da rota, eles buscam uma rota agora alternativa, aquilo que foi traçado pelo Senhor. Olha, o caminho é esse, andem nele, cresçam na piedade, cresçam no conhecimento, cresçam no amor fraternal, né? Eles se desviam dessa rota traçada pelo Senhor e são envolvidos e vencidos pelo mundo. Eles terminam por se afastar do santo caminho de Deus, do santo mandamento, né? Olha o que diz o versículo 20 e 21, que coisa horrível, né? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente enredados neles e dominados por esses erros, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que nem tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento. Eles afastam-se do santo mandamento, eles viram as costas para as ordens divinas, não é? Então, o seu modo de caminhar, ele é identificado em todo esse capítulo, né? E ele mostra através do comportamento. É o comportamento dessas pessoas que vai mostrar como eles são envolvidos e vencidos pelo mundo. É o comportamento deles que vai mostrar o modo como eles estão caminhando, e que caminho é esse que não é o caminho da fé, o caminho da salvação. E o texto apresenta então, como a gente viu lá, né, nós vimos alguns verbos lá no capítulo 1, aqui a gente vê nesses verbos, nesses adjetivos, né, nos fazem compreender o caráter desses homens, o caminho que eles estão. Quando você lê aí o versículo 1, o versículo 2, 3, o versículo 10, né? Olha o versículo 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, né? O versículo 12, mas eles desfamam o que desconhecem, né? Olha o versículo 13, eles receberão retribuição pela injustiça que causam, consideram o prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas, são manchas, se regalam nos seus prazeres, não é? Olha o versículo 18 e 19 aqui, eles com palavras de vaidosa arrogância provocam desejos libertinos da carne, seduzem os coitadinhos que estão quase conseguindo fugir do erro, né? O versículo 19, prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da lascívia, da corrupção, né? E por aí vai. Eles são péssimos, né?
E esses homens, então, o texto apresenta esses adjetivos horríveis aí, né? São falsos, são dissimulados, são hereges, são destruidores, eles negam o Cristo, eles são libertinos, avarentos, mentirosos, fazem comércio das vidas, são carnais, seguem paixões imundas, são avarentos, adoram o dinheiro, amam o ganho, são carnais, seguem paixões imundas, são rebeldes com as lideranças, são atrevidos até com os anjos e demônios, são obstinados, são animais irracionais, são piores do que uma jumenta ali, como o Balaão, né? São blasfemos, são injustos, são luxuriosos. Luxúria é a pessoa não ter controle da sua sexualidade, né? A pessoa está numa luxúria, são enganadores, adúlteros, insaciáveis. Eles chegam a ser aqui chamados no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, Pedro os chama de malditos, gananciosos malditos, vaidosos, né? Arrogantes, inconstantes e escravos de toda a corrupção. Vejam que termos horríveis, né? Gente falsa, dissimulada, que fica mentindo, chorando na sua frente, eles choram. Mostram-se tão dissimulados, mostram-se tão bonzinhos para te enganar, te vender um caroço de feijão aí, né? São hereges, mudam a Bíblia, plantam heresias, negam o Cristo, atribuem às coisas poderes que as coisas não têm, são libertinos, avarentos, amam o dinheiro, pelo dinheiro eles mentem, pelo dinheiro eles torcem a Bíblia, pelo dinheiro eles fazem qualquer coisa, eles são assim mentirosos, descarados para mentir, né? Fazem comércio das vidas, seguem paixões imundas, são lascivos, luxuriosos, rebeldes, atrevidos com anjos e demônios. Atrevidos. Veja que o texto aqui diz que os próprios anjos, eles não fazem injúrias aos demônios. Olha aqui o texto do versículo 11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e em poder do que qualquer homem, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Você não vai ver um anjo de Deus na presença de Deus injuriando a Satanás, injuriando os demônios. Eles sabem que já foram anjos e caíram da sua graça, mas eles não agem assim, né? Quando você vê um cara arrogante, dizendo que ele pisa no Satanás, que ele mastiga a orelha do cão, que ele que ele mastiga demônio de manhã, de tarde, de noite, que ele não tem medo de mentir, dizer que tem um anjo aqui, tem um anjo lá, o anjo está com a bandeja na mão, ele não tem vergonha de mentir por dinheiro, ele faz pouco caso, né, dos seres celestiais, ele é injurioso com os seres celestiais, anjos ou demônios. Nem os anjos de Deus fazem isso, que são maiores do que nós homens, né? Esses homens são assim. Quando você vê gente assim, fuja deles. São falsos mestres, são pessoas enganadoras, dissimuladas, dizendo o que são, o que não são, para levar o seu dinheiro e levar a sua alma para o inferno. É isso que essas pessoas querem. São blasfemos, injustos, enganadores, adúlteros, inconstantes, escravos da sua própria vaidade, escravos da sua corrupção. Essas palavras, elas variam de tradução bíblica para tradução bíblica, mas os significados são os mesmos, né? Talvez lá vai estar escrito pessoas avarentas, né? Ou outros lugares vai estar escrito pessoas que amam o dinheiro, mas é a mesma coisa, não é? E o avarento, ele ama o dinheiro mesmo, nunca se sacia, né? Insaciáveis, né? Você vai ver essas pessoas, elas são insaciáveis. Ela diz: olha, eu tenho um comercinho, mas eu quero 10, eu quero 20, e já tá bom? Não tá bom não, eu vou destruir, eu vou explodir de crescer, eu quero 1000 empregados para eu mandar em 1000 empregados.
Pessoas avarentas, pessoas que são dessa maneira, né? Mentirosos de todo jeito. Então, essas palavras podem até variar, mas os significados na sua Bíblia aí, eu caso que são péssimos. Você não vai conseguir trocar um significado desse por alguma coisa boa. São péssimos, né? Então, apesar de todo esse conteúdo maligno nessas pessoas que desviaram-se da verdade, que pararam de crescer na sua caminhada, que pararam de cultivar aqueles adjetivos, aquelas qualidades tão boas ali, que está em 1 Pedro capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, apesar de elas serem assim, eles se apresentam com uma aparência positiva. Eles se apresentam de maneira dissimulada, não é? E apesar de todos de serem assim, pessoas seguem a eles. As pessoas estão dispostas a seguir. Porque quando alguém diz o que você quer ouvir, é mais fácil de você seguir essas pessoas. Veja que a gente tem isso em todas as áreas da vida. Na política, quando um político diz o que você quer ouvir, você vota nele. Lá na frente, depois de eleito, você vai ver que ele só disse o que você queria ouvir, mas nunca foi aquilo que estava no coração dele. Não é? São pessoas dissimuladas, enganadoras. Então tem muito crente querendo ouvir do seu pastor uma coisa, e o pastor que é sério, ele vai na Bíblia e diz: olha irmão, não é assim que você está querendo. O evangelho não é isso. Você tem que entender que não é assim a coisa. Mas aí ele vai para esse falso mestre, e esse falso mestre diz exatamente o que ele quer ouvir. Não, é isso mesmo. Quando chega a irmãzinha e diz assim: olha pastor, eu sou uma pessoa, eu estou muito triste, porque eu só tenho 300 par de sapato, e eu queria ter o 301. E o pastor olha para ela e fala: irmã, na verdade, o que você precisava era pegar metade desses sapatos seus e doar, e dar para alguém que precisa. Você não precisa de 300 pares de sapato. Você precisa parar com isso, virou um vício, isso está feio, não é? O mundo não é isso, o evangelho não é sapato. Mas aí isso é um pastor sério, que está fazendo essa pessoa desapegar dessa coisa. Mas aí ela vai atrás de um que diz: não, você precisa mesmo de ter mais do que 301, você precisa ter 600, porque o crente tem que ter 600 sapatos mesmo. E aí a pessoa diz o que você quer ouvir. E aí você acaba seguindo essas pessoas enganadoras. Elas não têm nada para te oferecer. Eles são líderes, são mestres que prometem uma liberdade, como diz aqui o versículo 19, que eles não têm. Eles são escravos da avareza, escravos do dinheiro, escravos da luxúria, escravos da mentira. Eles mentem hoje para garantir essa mentira de hoje, eles vão mentir amanhã de novo, e eles querem se libertar daquilo, mas não, porque aquilo dá dinheiro. São pessoas escravas da sua malignidade, e elas são, como diz o texto aqui, de versículo 17, não tem nada para te oferecer. Olha o versículo 17, diz: esses homens são fontes sem água. Sabe o que é você estar morrendo de sede? Pense em alguém andando no deserto, morrendo de sede, e de repente ele vê uma fonte, ele vê lá escrito fonte, ele fala: agora eu vou remoçar, agora eu vou rever as minhas forças, eu vou beber um pouco de água, ali tem uma fonte. Quando chega lá, aquela fonte é sem água, ela está seca, ou é como aquelas águas de Mara, né, do Velho Testamento. As pessoas estão morrendo de sede, e quando chegam na fonte, as águas são salgadas. Ninguém mata a sede com água salgada, não é? E de repente então Moisés é chamado a jogar um galho lá de acácia, não é isso? E aí então não é a irmã Cássia que foi jogada lá, não é um galho de acácia, e a água ficou doce, deixou de ser uma água salgada, uma água amarga, né, como diz lá. Então são as águas de Mara que foram transformadas. Imagina você chegar num lugar morrendo de sede e lá não ter água, ou lá ter uma água amarga. São assim essas pessoas. Esses homens, diz o versículo 17, são fontes sem água, são névoas impelidas pela tempestade. Sabe quando a terra está seca e forma aquele monte de nuvem, e você fala: agora vem uma chuvona boa aí, que vai alagar tudo isso aqui, ou que vai molhar a minhas plantas, que vai nascer, que vai frutificar, e o vento leva aquele monte de nuvem e não cai uma gota de água. São névoas impelidas, não trazem nada. A escuridão das trevas está reservada para essa gente, diz o versículo 17. Então note que no aspecto é promissor
o que elas te prometem, é grande, enche os olhos, né, de quem recebe aquela promessa deles, mas eles não têm nada de positivo para te oferecer. E dentre tantas características péssimas apresentadas por essas pessoas, se você for fazer ali um resumão, esses falsos mestres, eles têm um problema sério de autoridade, eles lidam com a autoridade de maneira complicada, eles são rebeldes com a autoridade, eles querem fama, eles querem poder, eles se insurgem até contra anjos e demônios, né? Eles têm um amor ao dinheiro, né? O status social, o poder aquisitivo, né? A avareza, o querer ter mais, isso está dentro deles, e eles têm um problema sério com a sexualidade, eles são promíscuos, são libertinos, né? São adúlteros, homens que se jogam aí nas suas barbaridades, e de uma maneira tão complicada que fazem isso na luz do dia. Tem um versículo aqui, o versículo 13, diz: olha, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer em entregar-se à devassidão, ser um devasso, em plena luz do dia, aquilo que as pessoas fazem envergonhadas à noite, né? As pessoas fazem envergonhadas à noite, para ninguém ver eles de dia, eles fazem declarados aí na TV, durante o horário do dia, eles fazem loucuras, né? São homens devassos, adúlteros, promíscuos, são então rebeldes, se levantando contra lideranças, avarentos, insaciáveis no poder, quanto ao ter, quanto ao ser, são adúlteros, entre tantos outros adjetivos relacionados, e o ponto de chegada dessas pessoas é o ponto de chegada da fé. Eles chegaram bem, aceitaram a graça, mas vão se perdendo, vão deixando de cultivar aquelas coisas tão abençoadas na vida dele, vão deixando de dar os seus passos de fé, aprendendo a ser fraterno, amoroso, piedoso, ter domínio próprio do que acha, do que pensa, da sua vontade, né? O homem ter domínio da sua vontade, não, eles se entregam, param de fazer isso e se entregam às suas paixões, às suas vontades, às suas loucuras, né? Então, o ponto de chegada deles é o mesmo, eles aceitaram a graça. Ele não está falando de gente fora da igreja, não. Está falando de lideranças da igreja, gente que está ali se perdendo porque não quer crescer, porque não quer fazer o caminho da fé direito. E aí então você tem todo o caminho deles, né, em devassidão dessa maneira, e aí a sentença deles é declarada por muitas palavras, né? No versículo 3, a palavra aqui é: em cobiça tais mestres explorarão com histórias que inventam, há muito tempo a condenação paira sobre eles, a sua destruição não tarda, né? Então, sentença deles é perdição, a sentença deles é destruição. Veja o versículo 4 agora, ó: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Eles estarão em cadeias para juízo, reservados para terem um tempo de juízo, de cadeia, de prisão eterna, né? Então, no dia do juízo serão castigados, diz o versículo 9 aqui, ó: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar o piedoso da provação e manter em castigo os ímpios no dia do juízo, né? O versículo 17 que nós já lemos aqui, fala que o lugar deles, no finalzinho do versículo 17, a escuridão das trevas lhes está reservada. O último estado deles, diz o versículo 20, é um estado pior do que o primeiro. Eles são piores hoje do que quando chegaram para aceitar a graça de Cristo, porque se perderam no caminho, não caminharam na fé, andaram para trás e voltaram a práticas piores do que quando eles chegaram no conhecimento da verdade. E o que sobra para eles, né? Como diz, você entrar no capítulo 3 e for ali até o versículo, capítulo 3, versículo 7, ó: pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O final dessa gente é a destruição, porque são ímpios, são pessoas fora
da verdade. Então veja, em dissonância ao caminho da fé tão abençoado que ele apresenta no capítulo 1, no capítulo 2 ele apresenta o caminho do mal, o caminho do falso, o caminho do erro, né? E como eles estão péssimos, né? Isso aflige a alma de Pedro. Ele diz, olha, eu vou morrer e essa gente vai ficar aí na liderança. Paulo vai morrer e essa gente vai ficar aí na liderança. O que será da igreja? Então vamos escrever cartas, vamos orientar essas pessoas, porque nesse tempo de hoje, de cristianismo, do dia que Cristo morreu na cruz, até a vinda do Senhor, né? Essas pessoas vão se multiplicar e a igreja precisa ser orientada. E é isso que ele faz, então, nesse capítulo, né? Então, as palavras são horríveis, os adjetivos aqui são péssimos, os predicados deles são os piores possíveis, né? Então veja, eles são pessoas que conseguem destruir a vida de quem está chegando novo na fé. Olha o versículo 18, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando desejos libertinos da carne, seduzem aqueles que estão quase conseguindo fugir de viver no erro. Ele pega aquele novo convertido, aquela pessoa que está abandonando o pecado, e ele destrói, né? Ele destrói. Esse novo convertido, ele se separa dos verdadeiros. Essas igrejas estão cheias de gente que abandonou igrejas sérias, pastores sérios, lideranças sérias, estão enchendo aos montes igrejas de gente libertina, de gente falando o que eles querem ouvir. O fim dessa gente é a destruição, e assim vai até que Jesus volte, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Isso só vai piorar. Por isso que a igreja, a cristandade, precisa estar sabendo o que fazer em dias tão tenebrosos, porque até que Jesus volte, isso só vai piorar. E o assunto do capítulo 3 é esse, é o assunto da volta de Jesus, é o assunto do dia do Senhor. Quando Jesus voltar, ele vai falar dessa nossa esperança, né? Como nós devemos estar atentos a isso, né? Nesse último capítulo 3 aqui da segunda carta de João, vamos ver sobre esse arrebatamento da igreja, e a gente já viu como temos que estar, né? Como diz aqui o versículo 11 do capítulo 1, como nós devemos estar para que quando a gente ter a porta aberta para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja atento então no próximo capítulo que nós vamos estudar junto, na próxima terça-feira. Fique com essa palavra, guarde o seu coração, fuja do erro, fuja dos falsos ensinos, cultive aquelas qualidades tão maravilhosas na sua vida, não pare no caminho, não volte atrás, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo estudo, Deus te dê graça e sabedoria.